O tema está no versículo 3 do capítulo 53 de Isaías. Diz assim a palavra. Vamos ler todos juntos? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, e ela é o instrumento que o Senhor usa para nos fortalecer na fé, para nos direcionar, para nos santificar. E nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor a providenciou para a nossa edificação. Pedimos que o Senhor opere, mediante a Tua palavra, em nossos corações, que o Senhor esteja tratando a nossa alma, que o Senhor esteja moldando o nosso caráter, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas. Que a unção do Teu Espírito seja sobre nós, para nos curar e nos transformar em pessoas melhores do que temos sido. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Rejeição é uma experiência que todos nós temos. E aí é interessante porque você pode ter o sentimento de rejeição sem que exista uma rejeição. Às vezes você tem, na verdade, uma interpretação equivocada do comportamento do outro, e às vezes você acha que é rejeitado quando na verdade não é. E aí, então, quando fica essa ferida aberta, qualquer coisinha a pessoa está achando que foi rejeitada. É o que acontece, por exemplo, com algumas pessoas. Você passa por uma pessoa e não viu a pessoa porque estava distraído com alguma outra coisa. E a pessoa fica extremamente chateada. O sentimento de rejeição. Não falou comigo, passou por mim, quase pisou no meu pé e não falou comigo. E aí o sentimento de rejeição vem e adoece as pessoas. E é interessante que, às vezes, esse sentimento de rejeição, ele já é fruto de outras experiências passadas e que a pessoa está ali apenas reagindo, não à experiência que ele teve naquele instante, mas a outras experiências que foram sendo acumuladas. E aí, às vezes, um ato que não foi de rejeição é interpretado como isso e a pessoa reage de uma forma extremamente intensa, quando, na verdade, não deveria agir assim. O adoecimento. E é interessante quando nós observamos Jesus, porque ele aprendeu a lidar com rejeição. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você vê Jesus algum dia reclamando de rejeição? Você vê Jesus em algum discurso falando, ninguém dá ouvidos porque eu prego? Jesus era alguém extremamente equilibrado e sadio. E por conta disso, ele sabia lidar com a rejeição das pessoas da sua época. E ele era rejeitado, e ele tinha consciência que era rejeitado, mas ele também tinha consciência de que aquilo que ele veio fazer na terra ia atrair rejeição sobre ele. E esse é um aspecto importante que a gente precisa entender. Às vezes você vai fazer coisas que vai atrair rejeição sobre a sua vida, e você não quer lidar com a rejeição. E às vezes, para não lidar com a rejeição, você deixa de cumprir coisas que Deus determinou que você fizesse. É o que muitas vezes acontece com o ministério pastoral e o ministério dos presbíteros. Às vezes, os presbíteros têm que fazer coisas na igreja, têm que trabalhar com pessoas na igreja de determinadas formas que não são muito populares. Mas aquele trabalho precisa ser feito. E às vezes, o indivíduo tem duas escolhas. Ou faz e obedece a Deus e é rejeitado entre os homens, ou é acolhido entre os homens e rejeitado diante de Deus. A pessoa vai ter que escolher quem é que ele vai querer que rejeite ele. E é o que nós vemos, às vezes, na história dos reis de Israel, ou melhor, na história dos reis de Judá, porque todos os reis de Israel foram homens desviados da presença de Deus, mas os reis de Judá não. E como era difícil, às vezes, você vê, por exemplo, as reformas que Josias fez, tinha coisa de idolatria dentro do templo da época de Salomão. Centenas de anos depois, ainda existiam essas estátuas, essas coisas, e Josias foi o homem que tirou de dentro do templo e fez uma reforma radical. Mas o que nós observamos é que
esse tipo de atitude de Josias provavelmente trouxe algum tipo de retaliação, algum tipo de rejeição. Então, nós precisamos entender que algumas rejeições, aliás, nós precisamos entender que nós precisamos lidar com a rejeição aonde quer que nós estejamos. Todos nós vamos ter que lidar com rejeição. Às vezes é dentro da sua casa, às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, às vezes é no ambiente social e muitas vezes dentro do ambiente da igreja. A gente lida com rejeição também. Então, a gente precisa entender o que é rejeição e a gente precisa também buscar ter um coração curado de todo tipo de rejeição que a gente possa sofrer, porque a rejeição traz dor para nós. E é sobre isso que nós vamos falar, então. Na verdade, é sobre isso que nós vamos iniciar a nossa fala, porque o material que eu tenho dá para a gente pregar aí algumas semanas. Eu estava pretendendo falar à noite também, mas à noite parece que a UPH vai para a América, então nós não vamos ter os homens aqui, e eu quero que os homens estejam aqui também, para ouvir os estudos. Então, no próximo domingo pela manhã, nós vamos continuar falando sobre esse tema. O que é rejeição? Rejeição é um termo que descreve a sensação de ser excluído, abandonado ou não aceito pelos outros. E aí, veja que é uma sensação. Às vezes você não é excluído, mas você tem a sensação que é. Às vezes você não está abandonado, mas você tem a sensação, e essa sensação promove dor e traz sofrimento para a nossa alma. E a gente precisa, então, entender algumas coisas sobre rejeição. João capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É o que se fala a respeito de Jesus, no capítulo 1 de João. Primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre o que é rejeição. Sobre a manifestação da rejeição. A rejeição pode ser experienciada de diferentes maneiras, desde a recusa direta até a exclusão sutil. E pode ter um impacto significativo na autoestima, na saúde mental e no bem-estar emocional de uma pessoa. Às vezes ela é sutil, é aquela pessoa muito educada, que deixa você de canto, de forma que você não sabe bem se a pessoa fez porque está lhe rejeitando, ou se foi uma coisa assim, por acaso. Ou é aquela pessoa grosseira, que vai logo lhe colocando de escanteio e vai lhe excluindo. E às vezes a exclusão é de grupos que você gostaria de ter mais atenção. Às vezes a rejeição é do ambiente familiar, de uma conversa. Todo mundo estava conversando assim, dentro da casa, com muita empolgação. Você chegou e quebrou o clima. Aí um disse assim: eu tenho que beber uma água. O outro disse: eu tenho que pegar uma roupa ali para botar não sei aonde. E espalhou todo mundo quando você chegou. E você se sente rejeitado. Ninguém gosta de mim, né? Só falta fazer bico e começar a chorar. E é assim que a gente vai vivendo a vida. Às vezes, é essa experiência de espalhar o rebanho quando você chega que faz você se sentir rejeitado. Às vezes, é aquele ambiente de que todo mundo ficou calado quando você chegou. E aí você não sabe se você era o alvo da conversa ou se é porque as pessoas se sentem intimidadas com a sua presença de alguma outra forma. E aí o que a gente encontra, então, é essa manifestação de rejeição. E ela vai trazendo essas consequências na sua autoestima, às vezes na sua saúde mental, porque você começa a ficar, às vezes, um pouco paranoico. Será o que foi que eu fiz? O que é que eu devo ter feito para promover isso? Mas o que a gente observa, então, é que ela é uma realidade. Ela também traz impactos. Eu já falei sobre o impacto emocional e psicológico. A rejeição pode desencadear sentimentos de tristeza, de solidão, inadequação e desvalorização pessoal. A pessoa fica se sentindo desvalorizada. E quando ela tem problema com complexo de inferioridade, isso aí agrava bastante o problema de complexo de inferioridade. Porque a pessoa já se sente inferior e, de repente, é tratada de uma forma que ela acha que está sendo rejeitada, e isso aumenta o sentimento de inferioridade. E a pessoa, então, vai tendo que lidar com isso para se superar e para alcançar bênçãos da parte de Deus. O Salmo 69, verso 20, diz assim: o opróbrio partiu-me o coração, estou desfalecido,
Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. O salmista, em uma das suas crises, ele coloca justamente isso. Esperou algum conforto da parte das pessoas, todo mundo o ignorou. E ele então se sentiu rejeitado, e isso trouxe para ele um agravamento no seu estado psicológico. E a gente precisa entender, então, que rejeição traz dor psicológica. E quando nós rejeitamos alguém, nós causamos dor no outro. Ainda que seja alguma piada sem graça que nós fazemos, ainda que seja alguma brincadeira sem graça, de duplo sentido que nós fazemos, isso causa dor. Você não conhece a situação do outro e isso pode gerar um agravamento no estado da pessoa. Tem impacto físico? Tem. A rejeição também pode ter ramificações físicas, como aumento do estresse, ansiedade e até mesmo problemas de saúde física. Porque a gente sabe que todo tipo de doença que a gente, de problema psicológico que a gente possa ter, acaba interferindo no corpo. Eu, por exemplo, tenho sensibilidade no estômago e intestino. Então, se eu ficar muito ansioso, eu vou ter problemas físicos também. E outras pessoas aqui têm outros tipos de problema. Se ficar muito ansioso, se ficar estressado, vai gerar algum tipo de problema. Então, o sentimento de rejeição pode ter também consequências na nossa parte física. A segunda pergunta que eu queria, a primeira é o que é rejeição, a segunda, o que eu queria conversar com os irmãos é o que causa a rejeição entre pessoas. Qual é a causa da rejeição? Por que eu não sou muito bem aceito em certos grupos? A gente tem aqui algumas explicações para isso. A primeira é diferenças de personalidade e opiniões causa rejeição. Você tem a sua opinião e o outro tem a sua opinião também, né? Não, você tem a sua e o outro tem a opinião dele. Não é assim política? Um tem uma opinião e o outro tem outra opinião. Um tem uma percepção negativa do candidato do outro e o outro tem uma percepção negativa do candidato do outro. E aí o que nós temos? Os candidatos são rejeitados cada um por um propósito ou por causa de um motivo. E aí o que nós temos é essa rejeição. E às vezes a gente discute e a gente acaba rejeitando um ao outro por causa de uma posição política. Por causa de um ponto de vista teológico. Porque alguém resolveu chamar batismo do Espírito Santo de batismo de fogo e o outro de revestimento de poder. E aí nós temos, não, você é um pentecostal, não, você é um tradicional, e nós estamos nos rejeitando e dividindo. Nós também podemos dividir por causa de escolhas de cânticos. Alguém pode escolher gostar mais de corinho e o outro mais de hino. Né? Na nossa liturgia, a gente procura atender os dois grupos, então canta hino e canta corinho. Mas o que a gente observa é que, às vezes, o sentimento de rejeição por causa de opinião. Será que vale a pena a gente dividir a família por causa de opinião? Será que vale a pena, por causa de política, a gente dividir a nossa família, a nossa parentela? Ficar de mal das pessoas? E aí o que nós temos é diferença de personalidade e opinião. Por que diferença de personalidade? Eu acho até que o termo está errado, é personalidades parecidas. Porque, às vezes, o temperamento parecido, a pessoa não se dá muito bem. Eu tenho uma amiga que é sanguínea. Aí, toda vez que eu vejo alguém que fala assim, não gosto de fulana. Quando eu percebo, normalmente é outro sanguíneo. Porque sanguíneos gostam mais de atenção, conversam mais, são mais extrovertidos, gostam de... E aí fica duas pessoas competindo para ver quem é que fala mais, quem é que conta o caos mais bonito, mais arrumado, e acaba tendo problemas. E aí, quando você observa, muitas vezes o que a gente vê é o seguinte, é um sanguíneo casando com um fleumático. Porque o fleumático é mais quieto e o sanguíneo é mais extrovertido. E aí você vai observando, então, essa diferença de temperamento se encaixando. Mas, às vezes, porque você tem o mesmo temperamento do outro, você tem dificuldade de conviver com o outro. E aí a gente precisa entender que, às vezes, essa rejeição não é uma rejeição que tenha alguma fundamentação nos valores que você tem. É apenas
e falta de identificação com a sua personalidade, porque a outra pessoa é muito parecida com você. E aí a competição começa a se manifestar e a gente vai observando que isso vai gerando essa rejeição. Então, diferença de personalidade e opiniões vai trazer essa rejeição. Exemplo bíblico é Atos 15, versículo 36 a 41. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde da Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eu estava olhando esse texto e é interessante, porque o critério que Paulo usou foi qual? Marcos não nos acompanhou, então ele não vai. Aí Barnabé, que era mais tranquilo, disse, ele vai. E aí começou, vai, não vai, dividiu os irmãos. Eu imagino como é que Marcos não deve ter ficado se sentindo rejeitado por Paulo daquele jeito. E se Marcos tivesse com uma crise muito grande no ministério, porque ele não foi capaz de lidar com alguns desafios que o ministério oferecia. Aí você observa esse aspecto. Aí depois, quando você acaba isso aqui, tem um outro aspecto interessante. Silas, que foi quem Paulo escolheu para acompanhar ele, abriu trabalho com Paulo e Barnabé? Veja que Barnabé levou um que não abriu trabalho, porque voltou no meio do caminho, e Paulo levou um que nunca tinha ido, e que não abriu trabalho nenhum, que estava na mesma circunstância de Marcos. Mas com Marcos foi uma implicância, porque ele voltou no meio do caminho. E aí o que você tem? O sentimento de rejeição. A atitude de rejeição por causa de opinião. A atitude de rejeição por causa de experiências passadas que não foram muito boas, mas que Paulo, então, vai fazendo isso. Um pouco mais na frente, Paulo, então, diz assim, manda Marcos porque me é útil no ministério. O que a gente entende por isso, por essa afirmação, que eles resolveram o problema de rejeição. Mas aqui o que você tem é um problema claro de rejeição. E Barnabé e Paulo se dividem por conta da opinião a respeito de ter Marcos ou não, junto com o trabalho que deveria fazer. Então, nós devemos aprender a valorizar e respeitar as diferenças de opiniões. Nós precisamos aprender a fazer isso. Porque, do contrário, nós vamos ficar com essa atitude de rejeição uns com os outros. E isso vai adoecendo nossos relacionamentos. E essa atitude de rejeição, quando eu não falo só dentro de casa, da igreja, não. É em qualquer outro ambiente. Você precisa entender que a atitude, essa briga por quem tem a verdade na opinião, muitas vezes o que leva é um comportamento de rejeição. E você, então, em vez de estar promovendo cura por onde passa, você vai promovendo divisão e, às vezes, adoecendo as pessoas que estão à sua volta. Conflitos de interesse gera também rejeição. É a questão, por exemplo, de duas pessoas brigando para ter a atenção. É o que às vezes acontece dentro das casas. Filhos disputando a atenção dos pais. É o que aconteceu na casa de Jacó. Dos filhos estarem ali todos na expectativa de terem a atenção dos pais, do pai, e não tinham, e a atenção era dada para José. E o que você vê, então, é um sentimento de rejeição no coração de Jacó em relação aos seus filhos, e um sentimento de rejeição no coração dos filhos em relação a José. Que acaba eles pensando em matá-lo, e depois ele é vendido como escravo por conta do sentimento de rejeição, firmado no sentimento de inveja. E aí o que você tem, então, é uma família dividida por causa desse sentimento de rejeição que não foi trabalhado.
mas o texto diz, a respeito de Jesus, que ele foi o mais rejeitado entre os homens, e ele não se deixou adoecer por ser rejeitado. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entender o que é que está promovendo a rejeição, e a gente precisa entender o que é que Jesus fez para poder manter-se saudável em meio a tanta rejeição, a tanto sofrimento. Um outro aspecto que nós precisamos observar. Então, conflito de interesse. Às vezes o conflito de interesse é por causa da atenção, às vezes o conflito de interesse é por causa de herança. Vocês já viram que herança normalmente gera briga e confusão? E aí ninguém conversa mais depois que a briga começa? Um sentimento de rejeição forte entre famílias. E vai passando para os filhos, e depois passa para os netos. E às vezes você tem duas famílias dentro de uma que não se fala, e que uma é só para falar mal da outra, e você está ali com um sentimento de rejeição forte, perpetuando-se de geração em geração, adoecendo as futuras gerações, porque a primeira geração que começou o processo não resolveu o problema. Então nós precisamos entender. Você que é cristão, você precisa entender que você, quando vê essas coisas acontecendo, você precisa perceber que você precisa frear a doença antes dela se alastrar para as próximas gerações. Você é um responsável por fazer isso. Eu sempre cito o exemplo de duas irmãs lá de João Dourado. Eu acho que eram parentes do coronel João Dourado. O pai morreu e começou uma briga entre os irmãos, os homens, por causa de terra. Essas irmãs, então, se juntaram e disseram: nós vamos abrir mão de tanto e de tanto, vocês ficam aí com uma parte da nossa herança para evitar a briga e a confusão. E foram elas, as mulheres, que resolveram o problema da família, porque estavam quase pegando em arma para poder dividir a terra. E aí o que a gente observa, então? Gente sensata, que entendeu que ficar com um pouco mais de terra para deixar dois irmãos se desgraçando na vida, e depois as futuras gerações deles, não valia a pena. E elas abriram mão da herança, de parte da herança delas, para poder abençoar a vida dos irmãos. Então, a gente precisa perceber que essa é a atitude correta. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para você manter saúde nas futuras gerações e na geração que você está convivendo. Senão, a coisa pode desandar e pode ir passando para outras gerações. Então, conflitos de interesse gera esse sentimento de rejeição, e isso pode ir se agravando no decorrer dos dias. E é o que nós vemos na casa de Jacó, crescendo e adoecendo as pessoas. Preconceito e discriminação é outra coisa que gera rejeição. Preconceito racial gera rejeição. E aí, às vezes, a pessoa já é tão rejeitada em outros ambientes que chega em outro ambiente e o fato de não ter sido cumprimentada já faz a pessoa se sentir rejeitada no outro ambiente. Então, você, às vezes, tem que ter um tratamento mais diferenciado para a pessoa, porque ela está adoecida por conta da perseguição, por conta de raça, de etnia. Religião também causa perseguição? Causa esse sentimento de rejeição? Causa. E aí, dependendo de onde você esteja, pode ser na escola, né? Chegou o crente, aí todo mundo vai saindo. Às vezes, vão fazer as coisas e sempre você está fora. Você é o excluído do lugar. E às vezes, para ser aceito, você começa a viver como ímpio. No meio dos ímpios ali. Para poder ser aceito. Para ser aceito pelo grupo. E você compromete a sua fé. Mas a rejeição por conta de questões religiosas existe. Existe rejeição por conta de capacidade intelectual? Existe. Uma vez, estou conversando com algumas pessoas que tinham diploma, e as pessoas estavam chateadas, porque o pastor da igreja falava assim, quando falava como se ter diploma fosse uma coisa negativa. Esse povo que tem diploma, não tem espiritualidade, não busca a Deus, é o povo simplesinho de Deus, que vai buscando a Deus, que tem poder. E aí você vai vendo, então,
uma desvalorização de quem tem diploma. Aí quando você vai ver, o pastor não tem diploma, e boa parte da igreja também não, e aí por conta disso tem uma aceitação, mas isso é um preconceito, que vai gerando rejeição. E somente aqueles que são, às vezes, minorias no grupo que vai sentir essa rejeição. E a gente precisa entender que todo mundo precisa estudar. Então, o que é que tem que fazer? Fulano tem diploma, nós vamos conseguir também. É assim que a gente precisa agir. Nós vamos desenvolver, nós vamos estudar, nós vamos nos esforçar e a gente vai vencendo os obstáculos. Mas algumas pessoas são rejeitadas por conta disso em alguns ambientes. Em outros ambientes, pessoas são rejeitadas por outros motivos. Aqui tem motivo de gênero. É a turma da Luluzinha e a turma como é o nome? Dos homens? Do Bolinha. E aí nós temos aquela turminha. Aí chega alguém, às vezes a esposa de alguém dos homens, e todo mundo fica assim. Aí a mulher fica assim, será que estava conversando? Será que tipo de conversa é que estava tendo que uma mulher não pode chegar perto? Né? E aí a pessoa vai se sentindo rejeitada de certa forma. Porque são os amigos do marido, mas ela não pode entrar no meio, não pode participar de nada. E a gente precisa perceber que isso pode gerar também esse sentimento de exclusão. Então, preconceito e discriminação normalmente são formas de manifestação de exclusão. E Jesus sofreu isso demais. Era o tempo todo sendo vigiado pelos patrulhadores religiosos para poder falarem mal dele. O tempo todo. Ele era excluído do meio dos mestres, apesar de ser o mestre dos mestres. Ele era excluído dos seus contemporâneos. Era excluído daqueles que até tinham coragem de chamar ele para ir para a casa deles. Quer dizer, o cara chama o indivíduo para ir para a casa dele, mas ao mesmo tempo o exclui. Você pode imaginar uma coisa dessa? Parece que está dando honra, mas a honra é acompanhada por exclusão, por deixar a pessoa de lado. E às vezes a gente passa por situações assim. Parece que a pessoa está querendo lhe honrar, mas ao mesmo tempo está tirando a honra. E aí você não sabe se está recebendo honra ou se foi convidado para ser excluído. E aí a pessoa fica em dúvida por conta da forma como as coisas são feitas. Mas o que a gente precisa entender é que preconceito, seja ele com relação à cor, raça, etnia, religião, traz esse problema. Mas existe também preconceito quanto à região geográfica. Os irmãos já foram em algum outro lugar que o povo daquela região do sul e que de repente começaram a lhe tratar como se você fosse mais atrasado? Já perceberam alguma coisinha assim? É como se você fosse assim mais atrasado, porque você é nordestino. Já viu isso? Aí você fala com esse sotaque assim de nordestino e a pessoa já vai associando você ao atraso do país. E você vai se sentindo rejeitado, porque a pessoa vai lhe desvalorizando por causa da região que você mora. E é só isso, porque às vezes você é muito mais avançado, tem uma mentalidade muito melhor, tem uma visão de vida muito melhor, é um crente muito melhor, tem muito mais experiência com Deus, tem tudo o que o outro não tem. Mas o outro, porque ele é do sul, ou porque ele é de uma capital, ou de uma cidade maior, então ele começa a lhe tratar como inferior, e você vai sendo, de certa forma, excluído do grupo que se acha superior. E aí o que nós temos? Esse preconceito relacionado a nordestino ou a gente do interior, que vai gerando essa incapacidade de convivência por conta da rejeição. Então, nós podemos ser rejeitados por inúmeros motivos, e esses são alguns. Expectativas não correspondidas também gera sentimento de rejeição. Quando as pessoas têm expectativas não correspondidas em relação a um relacionamento ou situação, podem se sentir rejeitadas. E aí pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento financeiro. Tem algumas pessoas que são interessantes. Elas são daquele tipo assim, você se sente super valorizado quando você está com a pessoa. Mas ela tem um interesse ali.
Na hora que ela conseguiu o que quer, parece até que é outra pessoa, né? Não lhe conhece mais. Eu me lembro de um professor da faculdade, que os funcionários da faculdade reclamavam dele por causa disso. Ele chegava com muita educação e tal, e dava aquela atenção à pessoa. A pessoa já sabia que ele precisava de alguma coisa. Aí ele conseguiu o que queria. Depois ele passava e não falava com a pessoa. Agia de forma grossa com a pessoa. Porque o que ele queria era aquilo ali. Aí ele era grosseiro, por exemplo, de manhã. Aí tinha aula à tarde, aí ele chega na faculdade e ele está precisando de ajuda. Com a pessoa que ele foi grosseiro de manhã, ele já era educado à tarde. E aí o que você observa é que para ele, a educação estava associada a alguma coisa que ele precisava. E aí depois que ele conseguiu o que queria, o que ele fazia a pessoa se sentir rejeitada. Então, às vezes, essa expectativa não correspondida, a pessoa esperava que ele continuasse educado, sempre, e ele não é. Então, às vezes, alguma expectativa. Acontece muito com os políticos. Na época das eleições, fazem algumas promessas. Aí, depois das eleições, você vai atrás do político. O político não passa nem na sua porta, né? Quando passa é de carro ligeiro, porque não quer nem parar, por conta de não ter disposição para fazer. E você se sente uma pessoa rejeitada e fica só naquela expectativa. A eleição, daqui a 4 anos, vai chegar de novo, né? Aí, daqui a 4 anos, a eleição está chegando. Quando faltam 5 ou 6 meses, o político passa devagar na sua porta, estende a mão, fulana, diz, olha, o voto, está querendo o voto, né? E é desse jeito. Mas o que a gente observa, então, é essas expectativas. Às vezes, a gente cria expectativas num relacionamento e essas expectativas não são cumpridas e a gente se sente rejeitado por isso. Mas, às vezes, o que a gente precisa entender é o seguinte, a outra pessoa entendeu que aquela expectativa deveria ser atendida? É isso que a gente precisa, às vezes, pensar. Porque, às vezes, a gente cria um relacionamento com outra pessoa, a outra pessoa quer uma coisa e nós queremos outra. Nós queremos atenção. E a outra pessoa, no caso do professor, ele queria algum serviço. Ele teve o serviço, a relação dele com você foi de serviço. A sua relação com ele foi de atenção. Mas ele não estava propondo lhe dar atenção. Entende como funciona, às vezes? Às vezes, o que o outro estava propondo não era o que você estava querendo. E aí, terminada a relação, era só uma relação de consumo. Acabou. E para você, você ficou frustrado e se sentiu rejeitado por isso. Mas, às vezes, é a expectativa que a gente cria. Jesus não tinha nenhuma expectativa que fugisse da realidade. E é interessante porque diz a palavra assim, eu não lembro o texto onde fica, mas diz assim, que Jesus não se dava a confiar a nenhum deles, porque sabia muito bem o que era a natureza humana. Olha só que coisa interessante. Jesus sabia muito bem o que era a natureza humana, por isso, no relacionamento com pessoas humanas, ele não se deixava adoecer. Ele não criava expectativas além daquilo que a pessoa tinha para oferecer. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ter expectativas adequadas. Ter uma forma mais adequada de nos relacionarmos com as pessoas. E deixarmos de fantasiar expectativas, porque isso pode gerar em nós um sentimento de rejeição, ainda que o outro não esteja nos rejeitando. Porque o que ele queria era só uma coisa. E ele conseguiu o que queria. É como uma pessoa que tem uma loja e alguém vai lá comprar alguma coisa, né? E aí, quando o indivíduo chega para comprar, às vezes é uma pessoa importante, e aí o vendedor fica querendo fazer média com ele, né? Aí o cara não quer média com o vendedor, ele só quer comprar o produto e sair. E o vendedor fica frustrado, porque ele queria fazer uma média, talvez conseguisse um emprego no futuro, né? Talvez conseguisse o telefone do homem para uma hora ligar, precisando de uma ajuda, mas ele não queria esse tipo de relacionamento. Ele entra na loja, compra, sai, e o vendedor fica frustrado, se sente rejeitado, porque ele criou uma expectativa que não era a expectativa que estava sendo prometida no relacionamento. Então, nós precisamos entender isso, a respeito dessa rejeição. Existe uma expectativa que às vezes, dos dois, mas existe, às vezes, uma expectativa que é de um só, e às vezes nós nos sentimos rejeitados por isso.
Então, expectativas não correspondidas pode gerar esse sentimento de rejeição. E nós temos aqui um indivíduo interessante, que é Absalão. 2 Samuel, capítulo 13. Absalão viu a sua irmã ser estuprada, ficou na expectativa de que o pai iria fazer alguma coisa para resolver a situação. Pela lei, o pai ia ter que mandar matar o filho. Mas era o filho primogênito. Davi não fez isso. Aí Absalão foi lá e matou o irmão. Fugiu. Passou 3 anos fora. Depois deu um jeito de voltar. Voltou, mas o pai, apesar de morar perto do filho, não chamou nem conversou com ele. Se eu não me engano, uns 2 anos depois, ele chama o comandante do exército, Joabe, e pede para ter uma conversa com o rei. Aí ele está na presença do rei. Eu imagino que ele ficou na expectativa. Vai me dar uma sacudida, vai dizer, como é que você faz isso com seu irmão? E tal, e vai brigar comigo. Davi encosta, dá um beijo na face e sai. E aquele menino, daquele dia em diante, ele promoveu um golpe de Estado. Daquele dia em diante, o sentimento de rejeição do coração dele gerou nele uma atitude que ele queria destruir o pai. Daquele dia em diante, ele ficava na porta da cidade, as pessoas iam chegando, ele abraçava a pessoa, dava um beijo e dizia, meu pai não vai lhe atender. Mas se eu fosse rei de Israel, eu ia ajudar você. Mas meu pai não vai. E a pessoa voltava. Imagine que naquela época você viajava de um lugar para outro em cima de um animal. Às vezes vindo de longe. E ele foi ganhando o coração do povo, jogando o povo contra o pai. E começou com esse sentimento de rejeição. Então a gente precisa tomar cuidado com o sentimento de rejeição. Porque pode fazer a gente se comportar de forma extrema e extremamente perversa no ambiente que nós estivermos. Pode ser na igreja, pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser no meio dos seus amigos, na rua, pode ser em qualquer lugar. Cuidado com o sentimento de rejeição, porque ele pode adoecer você e você vai ser uma fonte de adoecimento. E às vezes o que acontece é a expectativa. Absalão teve uma expectativa que foi frustrada e isso gerou nele esse sentimento de rejeição. E a gente precisa lidar muitas vezes com esse sentimento. Comportamento negativo ou destrutivo gera também o sentimento de rejeição ou a experiência com a rejeição. Você lidar, por exemplo, com gente agressiva, gente que sempre abusa da sua confiança, gente manipuladora, gente desonesta. E aí você já sofreu dano, fica cheio de dedos com a pessoa. E a pessoa vai se sentindo rejeitada. Mas às vezes o problema da rejeição não é no rejeitador, mas no rejeitado. O rejeitado se comporta de uma forma que atrai a rejeição do outro e que depois se vê como vítima. E a gente precisa então ter bom senso. Às vezes a pergunta que a gente precisa fazer é: o que é que eu fiz para atrair sobre mim essa rejeição? Porque às vezes é fruto do seu comportamento. Você causa danos e aí sofre rejeição. E às vezes a gente, por exemplo, uma coisa comum é gente que precisa de dinheiro emprestado, que gosta de pedir dinheiro emprestado. Pede dinheiro emprestado e some no mundo. Nunca mais aparece. Aí, algum tempo depois, chega parecendo que não deve nada, para pedir dinheiro emprestado de novo. Aí, quando a pessoa vê o outro, diz, vixe, é fulano, vou andar por aqui, né? Você tenta evitar contato, porque você já sabe o que fulano quer. Pela forma como ele lhe olha assim, né? Tem uns assim, que quando lhe vê, estica assim, aí você nota, e você já vai arrumando um jeito, a pessoa está sendo rejeitada. Mas há uma responsabilidade sobre o rejeitado. Então, às vezes, a responsabilidade não é do rejeitador. Às vezes, não é um preconceito do rejeitador. Às vezes, é o comportamento do rejeitado. E a gente precisa perceber quando o motivo da rejeição é o nosso comportamento. Às vezes, é a nossa agressividade. É a nossa falta de tato no trato com o outro. É a nossa falta de paciência com o outro. É a forma como nós tratamos o outro mal. E aí a pessoa não faz muita questão de nos ter entre os amigos, no meio da conversa, porque sabe que se a gente estiver lá, vai dar confusão, vai criar briga, e a gente vai sendo rejeitado, os amigos vão se afastando.
E a gente vai dizendo assim, fulano nunca mais apareceu aqui, né? Cicrano parece que não quer mais conversar comigo, parece que nem é mais meu amigo, não sei o quê. Mas você se esqueceu do que você fez. Então, talvez a forma certa de lidar com essa rejeição seja conhecer o que você fez e conversar com fulano e pedir perdão. Se retratar. Talvez o dinheiro emprestado que você pediu, você não tem como devolver. Vai lá e negocia. Diz, olha, eu não tenho como devolver, mas eu vou pagar assim, e a gente vai dividir aqui, e eu só consigo pagar desse jeito. E você vai, de alguma forma, dar uma satisfação para resolver o que está causando a rejeição. É um pecado seu, e você precisa ir lá e cuidar. Então, às vezes, somos nós que estamos promovendo esse sentimento de rejeição, e a gente precisa cuidar para termos um relacionamento saudável com as pessoas. Por último, falha na comunicação. Falha na comunicação é outra coisa interessante, né? Você dá a entender coisas que o outro percebe e percebeu de uma forma até coerente, porque outras pessoas perceberam também, mas não era aquilo que você queria fazer ou falar. Acontece às vezes com o pregador que está pregando sobre uma coisa e o outro entende outra coisa diferente, né? Aí a pessoa está querendo dizer uma coisa, mas não foi muito claro naquilo que queria dizer, e outras pessoas foram entendendo de forma diferente. E aí você está, de certa forma, promovendo um erro na comunicação. E às vezes esse erro na comunicação faz as pessoas se sentirem rejeitadas. Quando as pessoas não se sentem ouvidas, compreendidas ou apoiadas, é mais provável que se afastem ou sejam afastadas pelos outros. É outro aspecto interessante nesse erro de comunicação. A falta de comunicação faz com que a pessoa não seja ouvida. E a pessoa quer ser ouvida. Ela participa de uma equipe e ela quer participar das decisões. Mas aí não participa das decisões e vai se sentindo rejeitada. Às vezes a pessoa participa da equipe, mas ela na hora de tomar decisões, um grupinho que manda, a panela, se une e toma as decisões, e quando vão se reúne e a pessoa só sabe do que foi decidido. E isso é terrível, porque a pessoa vai se sentindo rejeitada. Porque ela está no grupo para participar, e ela sente que não está participando. Ela está sendo excluída, de certa forma, das conversas para tomar decisões. Então, a gente precisa cuidar disso, que essa falha na comunicação, ela causa problemas e sentimento de rejeição. E a falta de empatia também. Empatia é o sentimento, é a capacidade que você tem de perceber a necessidade do outro. Aí, ontem, falando a respeito da masculinidade de Jesus, eu comecei a pegar algumas características de Jesus que às vezes são tidas como fraqueza pelos machistas e não são fraquezas. E aí o que nós observamos, várias características, entre elas é empatia. E aí um dos que estavam lá falou, não, mas pelo que eu percebi aí, a gente tem que ter empatia com todo mundo. Mas eu não concordo, não. Porque tem umas pessoas que são cabeça dura. A gente fala as coisas, a pessoa não obedece. Fala e a pessoa não obedece. Essas pessoas aí, eu acho que não tem que ter empatia com elas, não. E aí eu conversei com ele e disse, se você não entender por que a pessoa é cabeça dura, você não vai ter paciência. Mas se você compreender a pessoa, você vai ter paciência com ela. Então, a sua empatia é fruto da sua capacidade de discernir o outro. Às vezes, por exemplo, você é extremamente duro com a pessoa. Aí a pessoa começa a contar a história dela. Você muda completamente a sua forma de se comportar com relação a ela. Por quê? Porque entender por que ela se comporta daquela forma gera essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Gera em você essa paciência maior para lidar. Então, você não vai mais lidar da mesma forma. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes, o seu comportamento está gerando no outro doença. Está gerando no outro um sentimento de rejeição. Está gerando no outro um complexo, aumentando o complexo de inferioridade do outro. Está gerando no outro dor. Então, o que é que você faz? Você evita e você tem outras formas de desenvolver
o que você precisa desenvolver? Então você precisa ajudar o outro a se libertar da dor, do sofrimento. E é isso que a gente precisa entender sobre empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de ver com os olhos do outro, de entender o outro pela visão que ele tem e não pela sua, de não tentar impor-se ao outro. E é isso que a gente vê Jesus fazendo constantemente. Porque muitas vezes você vai ver dizendo assim, e sabendo Jesus o que estava no seu coração, traz uma resposta. Normalmente é com relação aos fariseus, mas ele sabia também o que estava no coração dos publicanos e pecadores. E você observa que quando ele entrava na casa dessas pessoas, quando ele convivia com essas pessoas eram curadas, eram transformadas e se sentiam desafiadas a se tornarem pessoas melhores. Por causa da empatia. O sentimento de rejeição que os fariseus causavam nos publicanos e pecadores da época de Jesus, Jesus não alimentava esse sentimento de rejeição. Jesus quebrava esse sentimento de rejeição. E Jesus, então, criava pontes entre esses pecadores e Deus, porque era capaz de fazer com que eles, diante de um mestre da lei, de um homem santo, de um homem íntegro, eles pudessem vê-lo não como alguém que os rejeitava, mas como uma oportunidade para se tornarem melhor, como uma oportunidade, um desafio para que eles pudessem crescer. Então, Jesus dissolvia esse sentimento de rejeição e nós precisamos aprender a fazer isso também. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. E que você possa ir percebendo como é que tem funcionado a rejeição no seu coração. Quais são os motivos que estão levando você a se sentir rejeitado? Talvez seja coisa que você mesmo faça. Você já viu gente que fica se isolando e depois diz que é rejeitado? Às vezes seja isso. Você entra na igreja e não conversa com ninguém, entra mudo e sai calado, e depois se reclama que ninguém conversou com você. Você é o último a chegar e senta lá no fundo. É o primeiro a sair e ir embora. Não fica aqui para conversar com ninguém. E depois diz, eu não gosto daquela igreja porque aquela igreja o povo não conversa com a gente. Você chegou por último e saiu primeiro. Então, não tem como alguém ter conversado com você. Então, perceba o que é que está causando esse sentimento de rejeição. Se não é você, se não é o seu comportamento, e se é alguma outra coisa, você procura a pessoa e conversa com ela. Comece a trabalhar isso aí, para que você possa ter uma vida saudável. Jesus era o mais rejeitado entre os homens, mas era o mais sadio entre os homens. E nós podemos também alcançar esse nível de cura para a nossa alma. Que Deus nos abençoe, derrame graça sobre nós, faça de nós um povo sadio, que lida com qualquer tipo de rejeição de forma saudável, para a glória de Deus. Amém?